Salve, salve pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo tranquilo com vocês? Finalmente voltamos, pessoal. Para quem tá chegando aí agora, pessoal, muito prazer. Meu nome é Rafael Fives, eu sou biólogo e professor de biologia, tá bom? Eu dou aulas ao vivo às terças e sextas às 5 horas aqui no canal da Twitch. Então sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que querem aprender mais um pouco de biologia, fiquem à vontade. Sejam todos bem-vindos aqui ao Biologia Live, né? Depois de uma semaninha de recesso, né? Teve o feriadão, né? Salve Asmov! E aí, cara, como é que você tá? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Consegui trabalhando no feriado, exatamente. Pra mim não tem feriado não, mas o feriado foi na semana passada, né? Que eu fui para São Paulo, que aí a gente não teve aula, mas agora a gente voltou com força total e vamos que vamos. E Asmov, tu conseguiu entender lá a parada da auxina, do fito-hormônio lá? Você não tava conseguindo entender? Tu conseguiu escutar o áudio que eu mandei? Porque se não entender, eu vou explicar, eu vou falar a mesma coisa aqui, né? Tranquilo, né? Show de boa. Então, pessoal, show. Então, cara, meio que assim, a gente pode dizer que sim, né? A auxina, que é o hormônio que a função é alongar as células, né, cara? Então, meio que assim, ela não tem, né? É a vida, cara, porque é isso, tá ligado? Eu não posso chegar, né, pra planta, a gente ainda não tem essa capacidade de entender, ver a história evolutiva e falar, pô, cara, por que surgiu esse fito-hormônio aí? Tem como me explicar o motivo? Cara, a gente pode ver que ela tá com fototropismo positivo, então ela vai indo em direção, né? E aí, Keila, beleza? Seja bem-vinda. Então, meio que assim, o fototropismo é positivo. Então, a planta por si só. E aí, mãe, tranquilo? Minha mãe tá no chat aí também. Então, meio que assim, vai alongar as células, mas, assim, a gente pode, né, pegar e falar que realmente foi uma adaptação evolutiva, né? Então, a gente pode dizer nisso, teve uma função evolutiva, né, para que a planta sempre vá em direção à luz, que ela sempre vá crescendo em direção à luz, né? Então a gente pode dizer isso, mas o hormônio, né, participar ativamente do da fotossíntese ele não vai, né? Cara, assim, você botou o provavelmente, né? O provavelmente, quando a gente vai falar de história evolutiva, não existe. Porque o provavelmente é meio que muito certo. A gente usa o talvez. Talvez, né? Quem sabe? Não sabemos, né? E a gente vai ter que desenvolver muito a nossa tecnologia para a gente poder descobrir o que aconteceu, né? Com a história evolutiva das plantas, né, cara? Mas, assim, talvez, cara. Talvez. A gente tem muitos poréns, muitos porquês, mas isso tudo é com muito estudo, tentando achar algum fito-hormônio mais primitivo, talvez. Sei lá, alguma coisa assim, tá ligado? Mas, enfim, né? É isso. Tá bom, cara. Beleza. Então, pessoal, nossa última aula, eu não sei se vocês ainda têm acesso aí na Twitch, a gente falou sobre tecido epitelial e, meu Deus. Genética. Ai, cara, tá aí, ó. O que você vai fazer pro vestibular? O que você quer pra faculdade? Porque, ó, você já pode ser geneticista e ter essa ideia. Salve, mozão, chegou também. Seja bem-vinda. Aí se você, ó, já pode ser geneticista, tá ligado? E começar a trabalhar nisso daí, ó. Fazer essa auxina sintética aí, tá ligado? Mas, então, pessoal, engenharia mecânica, tá certo. Tá bom também. Tá longe nada, cara. Tá ali pertinho, cara.
Por exemplo, na engenharia, muitas máquinas, vamos dizer assim, não necessariamente que você vai trabalhar com alguma máquina dessa, né? Mas muitas máquinas a gente só criou olhando a natureza, né, cara? Então, você vai ver como surgiu o avião, como surgiu o helicóptero, como surgiu a máquina fotográfica, né? É tudo estudando o olho, estudando os animais, estudando várias dessas paradas. Então, quem sabe você não esteja tão longe da biologia assim, né? Para que você, né, consiga alguma coisa nessa área. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de tê-los aqui, né? Depois dessa semana de pausa, né? Aí é muito bom tê-los aqui, pessoal. E olha só, deixa eu ver aqui. Eu vou mudar para minha webcam. Vem comigo aqui. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Eu tenho que mostrar para vocês isso. O meu Funko que eu comprei, que eu gastei dinheiro, que eu gastei muito dinheiro para comprar esse Funko aqui. Eu tenho que mostrar para vocês, né? Essa cena icônica de Star Wars. Tá aqui esse Funko. A minha noiva tá me segurando para que eu não compre mais Funkos, né? Porque eu tenho que comprar o enxoval, né, da casa, mas só que eu falei com ela, isso daqui vai decorar a nossa casa. Então, é o enxoval da nossa casa. Então tá de boa, eu posso gastar rios de dinheiro com Funkos, porque, né? Cara, foi caro. Eu comprei lá em São Paulo, quando eu fui lá em São Paulo, na Liberdade, foi caro. Foi... Sinceramente, comparado, né, porque o dólar tá caro, foi 200 e blau, cara. Exatamente. O erro foi ela de se apaixonar por um nerd, exatamente. Tá vendo, ó? Asmov, tá certo. Tirando o ano do Asmov. Ai, ai. Então, pessoal, é isso aí, ó. Já mostrei pra vocês o meu Funko aqui do Darth Vader. Caraca, mano, eu tô apaixonado por esse Funko. A Verônica sabe, eu tô muito apaixonado. Aqui atrás ainda eu botei os livros de Star Wars também aqui atrás, né? Mas só que não tá aparecendo na câmera, eu vou fazer com que eles fiquem aqui atrás do Funko para ficar mais bonito. Então, pessoal, vamos para nossa aula agora, né? Vem comigo, vem comigo. Liberdade mata, cara. Qual a animação de anime que Star Wars tipo anime? Se for essa animação já lançou já, cara. E te falar, tá braba. Tá muito legal. Tem uns episódios meio chatinho, né? Mas tem outros episódios brabíssimos, cara. Vale muito a pena assistir. Vale muito a pena. E também, né? Quem aí gosta. Então, se for essa animação que eu falei, já lançou já. Já tem todos os episódios. Acho que vai ter até... Acho que deve ter segunda temporada também. E pra quem gosta também dessas coisas nerd, veja What If, né? Meu amigo... Que animação bem feita, é muito maneiro, cara. Tá muito legal ver essas animações da Disney, brother. Tá muito maneiro mesmo. Se desse aqui, a gente via uma sessão em grupo, né? Aqui pela live. Não, mas é assim mesmo, Asmov. Tá sem tempo agora, relaxa, fi. Tu vê isso depois, cara. Foca no vestibular mesmo, que vou te falar, teus concorrentes estão assistindo isso tudo enquanto tu tá aí estudando, cara. Vai, foco, força e fé, né? Que nem tem na música. Então, brother, só manter o foco que você vai conseguir a sua vaga. Fica tranquilo, brother. Não se preocupa com os animes, com as animações, não, os filmes. Isso daí tu vê depois. Beleza? Então, pessoal, vamos que vamos. A nossa aula não vai ser muito longa, né? Porque eu também, ainda mais nesse feriadão, né? Dia do professor, né? Um feliz dia dos professores, para os professores que estão aí no chat me acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos também. Feliz dia do professor. Então, pessoal, vamos lá. Começar aqui a nossa aulinha de boa, sussa. Então vamos que vamos. Essa aqui, pessoal, vai ser a nossa segunda aula. Nossa, quem dera, né? Cara, eu vou te falar que eu tô na maior vontade, não de 24 horas, né, cara? Que é muito, mas... Eu tava pensando em fazer uma live mais longa, cara, mas...
Assim, a proposta do canal é trazer aulas, né? Aulas de biologia. E meio que, pô, se eu fizer uma live de 10 horas, né? Então, eu tava pensando nisso, mas eu não sei se tira a essência do canal, né? Que é voltado pra educação. Eu não sei, cara. Então faz assim, né? Dá uma. Dá uma aulinha, jogar um pouquinho, depois dá uma outra aulinha, jogar um pouquinho. Ah, beleza então. Vamos ver então, ó. Valeu, mãe. Obrigado. Aí, minha mãe me elogiando, me mandando parabéns. Muito obrigado. É... Então, pessoal. É. Interessante. Tá aí uma boa ideia, cara. Tá aí realmente uma boa ideia. Posso fazer isso sim. Posso dar aula, sei lá, dar uns 5 minutos pra eu respirar, fecha a live e abro de novo, né? Uma boa ideia, cara. Aí, vou pensar nisso sim. Show. Valeu mesmo pela dica. Ô, Asmov, cara. Cara, que joga também. Ô, Asmov. Pera aí. Vê se foi aqui, cara. Fala alguma coisa aí no chat. Pô, ele vai me ganhar, cara. Eu sou muito ruim. Eu sou. Na verdade, agora eu tô prata 2, né? No Valorant. Subi. Mas eu sou muito ruimzinho, cara. Mas quem sabe, né? A gente faz um lobby de professores e a gente joga um Vavá, um CS. Vai ser interessante. Aê, Asmov. Pronto. Agora você é meu moderador também, brother. Você tá sempre aí, tá sempre. Ih, ele é pra ti. Eita, aí sim, hein? Aí sim, aí sim. Aí dá, ó. Vai ser interessante. Aí vai ser interessante. Mas vamos ver isso sim. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Vamos para nossa segunda aula de histologia, tá? De hipotenusa. Ih, é de matemática. Vixe. Vamos ver, né? Vamos para nossa segunda aula aqui de histologia, pessoal. Na nossa primeira aula a gente falou sobre tecido epitelial, né? E agora a gente vai falar sobre tecido conjuntivo e vocês podem dar uma olhadinha aqui, ó. Tem um númerozinho 1 aqui, né? Então meio que assim, por que esse númerozinho 1, né? Porque é a primeira aula de tecido conjuntivo. A gente não vai ver todo o tecido conjuntivo hoje. Se a gente fosse ver todo o tecido conjuntivo hoje, eu acho que eu deveria fazer uma aula de pelo menos umas 2 horas aqui com vocês. E, né? Sexta-feira, feriado, vocês estão em casa de boa na lagoa. Eu acho que vocês não querem muito, né? Cara. hum, Cara, assim, histologia no geral, cara, é páreo a páreo, não tem como. É, histologia e êmbrio, meu amigo, você chora. Você sai da aula chorando, sério mesmo, brother. É muito difícil, é muito difícil. As duas estão assim, equiparadas, tá ligado? É difícil. É difícil, não recomendo. Mas se você gosta muito de biologia ou de ciências da saúde, né, cara? Qualquer área da saúde você vai ter isto e êmbrio, né? Então, assim, eu vou ser sincero, cara. Eu acho que na faculdade de biologia lá no FRJ foi muito pesado, cara. Eu acho que foi muito difícil. Os professores meio que, acho que viajavam, tá ligado? Nossa, e foi horrível. E também, cara, o ruim de faculdade pública também é isso, né? Os professores muitas das vezes não são professores, são pesquisadores, né? Então, infelizmente, eles podem ser excelentes pesquisadores com 300 PhDs, mas, cara, ser professor não é pra qualquer um não, tá ligado? Aí é tenso. Aí você vai ver esses professores aí, é bem ruimzinho, esses professores doutores, né? Mas enfim, eu acho que vai muito do professor, cara. A matéria já é difícil e esses professores que dão essa matéria são muito mais pesquisadores, entende? E
eles não sabem meio que passar. Eles podem ter muito conhecimento, vamos dizer assim, né? Mas o saber científico deles, para passar o saber deles pra gente, eles precisam ter um pouquinho de aula de didática, fazer uma licenciatura, porque é complicado. Mas vamos que vamos. Tecido conjuntivo 1, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao Biologia Live. Nossa aula de hoje vai ser histologia, tecido conjuntivo 1, beleza? Então vamos que vamos. Então, pessoal, como a gente já viu... O cara tem que ser ovo. Então, pessoal, como a gente já viu, vou dar só uma revisadinha aqui no que a gente viu na aula anterior, né? Como a aula anterior faz um tempinho que a gente viu, né? Acho que faz 2 semanas, né? 14 dias agora, hoje, que da nossa última aula. Então, vou dar uma revisadinha em tecido epitelial. Bem de leve, bem rápido também, tá? Então, vamos que vamos. Vamos dar uma revisada aqui, pessoal. Então, a gente viu sobre desenvolvimento embrionário, a gente viu sobre fecundação, a gente viu sobre isso tudo também. Eu vou estar subindo no YouTube. Eu acho que eu devo subir umas 3 ou 4 aulas hoje no YouTube. Então, vai estar lá no YouTube, tá? Embaixo aqui tem um banner do YouTube, é só você clicar lá e me segue lá no YouTube também, me ajuda, tá bom? Então vamos que vamos, né? Então, pessoal, a gente já sabe que todos os animais e plantas são pluricelulares, então eles são formados por um grande número de células, né? E elas funcionam de maneira integrada no organismo, né? E a gente viu também, pessoal, eu falei com vocês sobre os níveis de organização da vida, né? A gente começou falando primeiramente sobre o átomo, né? Que eles vão se juntando, que a gente tem o nível mais básico, né? De organização da vida é o átomo, que eles se juntam, eles vão formar uma molécula, tá bom, pessoal? Essa molécula, pessoal, vai formar, né, organelas, que essas organelas juntas vão formar uma célula, tá? Esse conjunto, uma célula, o conjunto de células vão formar um tecido, tá? Esse tecido, né, um conjunto de tecidos, vários tecidos vão formar um órgão, beleza? E um conjunto de órgãos vão formar um sistema. Logo, o conjunto de vários sistemas vai formar um organismo. Então, o sistema excretor, o sistema nervoso, o sistema digestório, o sistema circulatório, tudo isso junto forma um organismo. Nós, tá bom? E a partir de organismo, a gente viu nas nossas primeiras aulas de ecologia, né? Aí vai ter o organismo, aí vai ser uma população, vai ter uma comunidade, que vai ser um ecossistema, que vai ser um bioma, que juntando todo mundo termos a biosfera, né? Então lembre-se disso lá das nossas aulas, tá? Passadas. Então, pessoal, nós, na histologia, vamos estudar este nível de organização aqui. Os tecidos, tá bom? E o primeiro tecido que a gente falou sobre o tecido epitelial, né? Mas de maneira geral, pessoal, o conjunto de células especializadas de mesma origem embrionária, que vão apresentar interdependência e desempenhar funções comuns, vamos chamar de tecido. Entre os vertebrados, tá? Há 4 tipos básicos de tecido: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Tá? Na última aula nós falamos do epitelial e nós vamos começar a falar do conjuntivo hoje, tá? Então, todo tecido vai apresentar matriz extracelular. Ela é formada por substâncias intercelulares sintetizadas pelas próprias células do tecido, que vão preencher o espaço entre essas células, tá bom? Uma observação: nem todos os seres pluricelulares são formados de tecidos. Isso é uma informação importante, tá? Por exemplo, esponjas, algas e fungos não formam tecido, tá? Então, esse é o porquê das algas não tá no reino das plantas, né? No reino vegetal. Por quê? Porque elas não possuem tecido. Diferente das plantas. As plantas possuem tecido de revestimento, tecido fundamental. As plantas vão ter tecido, tá? E as algas, apesar de serem fotossintetizantes, elas não vão estar no reino vegetal, tá bom? E a gente vai aprender isso, acredito que daqui a pouco, cara. Daqui a um mês, mais ou menos, 1 mês e meio, a gente deve aprender sobre isso, tá bom?
sobre os reinos, sobre taxonomia, sobre a classificação dos seres vivos. Então vamos que vamos. Semana passada nós começamos a falar sobre o tecido epitelial, nós vimos as características, né? Que é o tecido epitelial ou epitélio. Tem alga, exatamente, tem alga unicelular também. As algas podem ser uni ou pluricelulares, tá? Elas vão estar lá no reino protoctista, beleza? Então vamos lá. Tecido epitelial. As características, a gente viu isso tudo na semana passada, né? Constituído por células poliédricas, justapostas e firmemente unidas. Estão todas muito bem unidas, tá bom? Possui pequena quantidade de substâncias intercelulares, então a matriz extracelular dela é pouca. E a ausência de vasos sanguíneos no tecido epitelial, tá bom? Então a gente está vendo aqui, ó, tecido epitelial, a lâmina basal que está apoiando o tecido epitelial, que faz o contato entre o tecido conjuntivo que a gente vai ver hoje e o tecido epitelial, beleza? Essas daqui são as características. Nós vimos também a função do tecido epitelial, tá? Nós vimos as funções. Ele reveste, então ele vai proteger a superfície do corpo, dos órgãos, tá? Vai ter a função de absorção de substâncias lá no intestino e nos rins. Vai ter também a função de secreção, as glândulas, e também uma função sensorial no neuroepitélio olfativo. Beleza? Essas daqui são as funções do tecido epitelial, que isso tudo a gente viu na semana passada. Pessoal, só ver a aula passada aí, a VOD da aula passada, tá? Qual é a área de alcance de um capilar? E desfocando um pouco mais. Qual é a área de alcance de um capilar? E desfocando um pouco mais. Cara, eu não entendi o desfocando um pouco mais, não. Mas a área... Eu acho que... Ah, entendi. Tá, beleza. Aqui, cara, ó... Ele não vai ter, né? Então, todas as substâncias que vão passando aqui por tecido epitelial vai por difusão, tá, cara? É célula a célula. Uma célula vai passando para outra, tá bom? É assim que a gente tá... Como é que eu posso falar? Irrigando, né? Essas células aqui do tecido epitelial que não possuem vasos sanguíneos, ou seja, são... Exatamente, entre as próprias células. Vai ter o sangue aqui, que ele vai passar, essa célula aqui vai pegar, que vai passar para essa, que vai passar para essa, que vai passar para essa, que vai passar para essa. Isso daí a gente viu na semana passada também, né? A partir de um dado momento aqui, daqui para cima mais ou menos, essas células elas já estão praticamente mortas, né? Já tá só totalmente queratinizadas ali. Então isso daí também tá na aula passada que a gente viu. Beleza? Então aí... A gente tem aqui os melanócitos, né, produzindo melanina, e tem outras células aqui também. Beleza? Isso tudo a gente viu na semana passada. Então, as funções, tá? E a gente também, pessoal, nós vimos os tipos de tecido epitelial também. Nós vimos que temos o tecido epitelial de revestimento, tá? Que ele vai revestir órgãos externa e internamente. Beleza? Então a gente viu lá os tipos de tecido epitelial de revestimento. Então a gente viu o simples e o estratificado. A gente viu, ele pode ser cúbico, pavimentoso. A gente também viu que ele pode ser de transição, tá ligado? Não, cara, não seria não. Cara, agora para eu me lembrar de botânica agora... Né, cara, a função do xilema, o xilema e o floema, né, eles vão ser os vasos condutores, né, os vasos condutores de seiva, tá? Então eles vão ser como se fosse, então eles vão ser como se fosse os nossos vasos, tá? Porque eles estão, o xilema ele vai levar água e sais minerais para a planta. E o floema vai levar as substâncias que eles estão produzindo, né, com a fotossíntese para o resto da planta, tá bom? Então, o xilema e o floema estão mais para os vasos, tá? Tanto que as plantas que possuem xilema e floema vão ser chamadas de plantas vasculares, como se fosse o sistema vascular delas, tá bom? Ah, entendi. Sim, entendi o que você quis dizer, entendi. Mas então, as células queratinizadas lá, elas vão servir mais como proteção também, como a gente viu aqui, ó.
uma das funções é revestir e proteger, tá? Isso vai impedir, e elas estarem bem juntinhas também, isso vai impedir que micro-organismos penetrem no nosso organismo, tá bom? E sobre o xilema, realmente, o xilema tem as células mortas, tá? Mas o xilema tem as células mortas para facilitar essa transferência, né? A passagem de água, a passagem de sais pelo xilema, tá bom? Cara, eu posso estar viajando, mas que eu me lembre, como eu falei, né? Para lembrar de botânica agora, mano, preciso estudar botânica, mas pelo que eu me lembro, ele também meio que vai dar uma ajudadinha no suporte da planta também, tá? O xilema. Não vai ser muito, mas também vai ajudar, tá? Eu acho que isso também, beleza? Mas a função das células no nosso tecido epitelial com o xilema não tem a mesma função, tá? A gente tem nas plantas tem a cutícula, né, ela vai surgir para exatamente impedir que a planta transpire muito, né, porque as plantas vieram de uma alga verde, tá? Então o ancestral das plantas terrestres é uma alga verde, onde tinha abundância de água. Quando elas começam a entrar na terra, começam a povoar a terra, né, elas vão precisar de mecanismos que impeçam que elas transpirem muito, ou seja, perca muita água, já que agora elas estão indo para um local que não vai ter água em abundância, tá? Então seria o tecido ali delas, a função ali seria mais ou menos da cutícula, se eu não me engano, tá, cara? Então nós vimos o de revestimento, os tipos, e nós vimos também o glandular, né, que vai produzir e liberar substâncias como hormônio, enzima, saliva, leite, etc. Então a gente viu também na semana passada as glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas e a glândula mista, tá? Isso tudo a gente viu na nossa última aula, beleza? Então vamos que vamos. Agora, pessoal, e tem uma observação aqui interessante também, pessoal, é que há epitélios de revestimento que, além de revestir um órgão, eles vão ser responsáveis por secretar substâncias, tá? Um exemplo aqui é o epitélio que reveste internamente o estômago. Ele também vai apresentar células especializadas que vão secretar ácido clorídrico, tá? Então fica aí a observaçãozinha. Então, temos de revestimento só reveste, o glandular só secreta. Não, temos aqui um epitélio de revestimento que também vai secretar substância, tá bom? Então vamos que vamos. Agora, pessoal, nós vamos começar a falar propriamente dito do nosso tema de hoje, né? Depois dessa introduçãozinha para a gente relembrar um pouquinho sobre os tecidos, já a gente vai falar sobre as nossas aulas, sobre o nosso tema de hoje, tecido conjuntivo, pessoal. Então, de maneira geral, né, as características gerais, né, do tecido conjuntivo, ele vai ter células variadas em forma, função e localização, tá? Vai ter em vários lugares o tecido conjuntivo. Possui grande quantidade de substância intercelular, tá? Ou seja, pessoal, muita matriz extracelular, tá bom? Entre as células. E olha só, vai ter presença de vasos sanguíneos também. Eu deixei a mesma imagem de antes, porque a gente pode ver aqui o tecido epitelial, a lâmina basal, e a gente está vendo aqui, ó, o tecido conjuntivo, que ele sim vai ter um vaso sanguíneo aqui, tá bom? Então, essas são as características gerais aí, né, do tecido conjuntivo, tá? Um pouquinho, pessoal, continuando aqui com as características, como eu falei com vocês, né? Deixa eu voltar aqui o slide. Eles possuem grande quantidade de substâncias intercelulares, ou seja, na matriz extracelular. E nos vertebrados, pessoal, a matriz extracelular nos vertebrados pode ter diversas consistências. Depende da localização, tá, desse tecido. Então, vamos dizer assim, ela pode ser líquida, tá, o tecido. A matriz extracelular pode ser líquida, como no sangue, ela pode ser flexível, como nas cartilagens, ela pode ser rígida, resistente, né, como nos ossos. Então, a matriz extracelular vai variar bastante nisso daí também, tá? De acordo com a localização, beleza? Então, continuando aqui, ó, vai ter a presença de ácido
hialurônico, tá? Isso daqui é uma característica que vai ter em todos os animais, tá bom? Que ela vai ter como função a lubrificação das articulações, tá? Então a região em contato entre osso e osso, ela vai ter a função de lubrificar as articulações ali para que o osso não fique rangendo um no outro, beleza? E o ácido hialurônico, ele também tem função econômica, né, na estética, né? Então ele é muito utilizado para melhorar a elasticidade da pele. Então o pessoal vai injetar ácido hialurônico, né? Então vai lá, dá uma esticadinha aqui, um pezinho de galinha ali, pá, estica aqui, sobe ali, beleza? Então é mais ou menos isso. As células, pessoal, a origem das células. As células, pessoal, conjuntivas, tá? As células do tecido conjuntivo, elas vão se originar da diferenciação de células do mesoderma embrionário ou de células mesenquimatosas, tá? Que são células indiferenciadas presentes nos fluidos entre os tecidos do corpo. Então vamos lá. A origem delas, ó, a gente pode pegar nessa imagem aqui, ó, célula mesenquimatosa, né, que a gente está falando aqui. Ela, quando a gente fala que é uma célula que não está diferenciada, ela é pouco diferenciada também, que a gente pode acabar falando, é que ela ainda não se especializou. Ela ainda não recebeu algum estímulo para ela se especializar em alguma outra célula, tá bom? Então, conforme ela vai recebendo esses estímulos, a gente vai falando que ela vai se diferenciando, tá? Diferencializando, tá? Então, a gente pode ver aqui uma célula mesenquimatosa, tá? Indiferenciada, tá? Pouco diferenciada também. Então, olha só. Uma célula mesenquimatosa, ela começa a receber estímulos, ela começa a produzir aqui, ó. Começa a ter acumular gordura, tá? Acumular lipídios dentro dela. Então, ela começa a acumular lipídios e tal. E olha só. Essa célula aqui, pessoal, ela começa a armazenar lipídios em grandes quantidades, tá bom? Então, isso vai dar origem a células adiposas, beleza? E sobre as células adiposas, a gente vai falar quando a gente estiver vendo sobre tecido adiposo, que vai ser na semana que vem, tá bom? Tecido conjuntivo adiposo, né? A gente vai falar aqui. Então, pessoal, elas começam a se diferenciar e agora de uma célula mesenquimatosa, agora eu tenho uma célula totalmente diferente, totalmente especializada, que é uma célula adiposa, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa aqui também que eu botei para vocês, ó, pode ocupar áreas danificadas em tecidos cuja capacidade de regeneração é menor. Então, por exemplo, após o infarto do miocárdio, que é o músculo do coração. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer um infarto, o miocárdio, né, vai ser lesado, vai ter uma área lesada, tá bom? E essa área lesada do miocárdio vai ser substituída por tecido conjuntivo. E vai acabar formando uma pequena cicatriz ali, né? Só que o tecido conjuntivo não vai apresentar, e a gente vai ver isso quando a gente fala sobre o tecido muscular, o tecido conjuntivo não vai apresentar as mesmas características do tecido muscular. Tá? Então, o funcionamento do coração pode ser comprometido se a área, né, lesionada do coração for muito grande. Então, pode acabar ocorrendo um comprometimento, né, do funcionamento do coração ali, beleza? Por quê? Porque o tecido conjuntivo não vai ter as mesmas características do tecido muscular. Tá bom? Então vem aqui comigo, olha só. Os tipos de tecido conjuntivo, pessoal. É bastante coisa, né? Mas é tranquilo, a gente vai conseguir até o final. Fiquem tranquilos. Olha só, tecido conjuntivo. Nós vamos dividir o tecido conjuntivo em tecido conjuntivo propriamente dito, tá? E nós vamos dividir também em tecido conjuntivo especial. Hoje nós vamos ver tecido conjuntivo propriamente dito, todos esses carinhas aqui. Nas próximas aulas a gente vai ver o especial. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai dividir ele em frouxo e denso, tá? O denso, a gente vai dividir ele em modelado e em não modelado, tá?
É bem tranquilo, pessoal. Só é muito nome mesmo, mas é bem tranquilo. Vocês vão ver, tá? Então, olha só. O não modelado também a gente pode chamar ele de fibroso, tá? E a gente vai ter os tecidos conjuntivos, os especiais, né? Nós vamos ter o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o hematopoético. Tá bom, pessoal? Então vamos ver aqui, ó. Aqui uma imagem lá do Amabis. Aqui é o joelho, tá? Ali o joelho. Então olha só, a gente pode ver todos os tecidos, ó. O tecido conjuntivo, esse aqui é o frouxo, que é o propriamente dito, que ele é dividido em frouxo e em denso, né? Então, olha só, tem o frouxo aqui, ó, nesse local aqui, vai ter o tecido ósseo, tá bom? Vai ter o tecido cartilaginoso, tá? Ó, o tecido conjuntivo denso não modelado, né? Ou é o não modelado, né? Que é o fibroso, tá? Vai estar aqui o sangue, né? O hematopoético, né? O sangue está aqui também presente. O tecido adiposo também está aqui presente. Então, pessoal, vários tecidos a gente pode ver aí, ó, só nesse corte, né, do joelho aqui, nessa imagem aqui que a gente está vendo todos os tecidos conjuntivos, né? O propriamente dito e o especial também, tá? Então, como eu falei com vocês, vamos começar falando sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Tá? Então, vem comigo aqui nas características. Ele vai ser o menos diferenciado de todos, ou seja, ele não vai ser tão especializado como os outros, comparando com os outros tecidos, tá bom? Também vai ser denominado tecido conjuntivo conectivo, então pode acabar vindo essa nomenclatura aí para o tecido conjuntivo propriamente dito como conectivo, tá bom? Que por ele preencher espaços vazios entre os tecidos, então ele vai ter esse nome também de conectivo, tá? É formado por vários tipos de células, tá? Como fibroblastos, macrófagos, plasmócitos, mastócitos e os leucócitos, tá? A gente vai falar... Vamos ver cada um deles aqui de maneira geral, mas a gente vai falar principalmente sobre os leucócitos lá quando a gente for falar sobre o sangue. A gente vai aprofundar um pouquinho melhor, tá? Ele vai se encontrar abaixo do epitélio, na região da derme e em quase todos os órgãos do corpo, tá? Vai auxiliar o transporte de diversas substâncias, participar da defesa do organismo e vai nutrir os tecidos avasculares também. Tá? Pode ser dividido em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, tá bom? Então vamos que vamos. Só mostrar aqui, né? A foto aqui, né, de um tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui tem as fibras, ó, essa grossinha, essa fininha, tem as células aqui. E olha só como tem matriz entre as células. Isso aqui, uma célula, isso aqui é uma célula. E olha só, para chegar na outra célula, como né, distante, como tem bastante matriz extracelular, né? Totalmente diferente do tecido epitelial, tá? Então vamos lá. Tipos de fibras, né? Como eu falei, vamos ter as fibras lá, então vamos ver rapidamente quais são os tipos de fibras, né? Primeiramente, as fibras, elas vão ser estruturas de natureza proteica, tá? Que vão conferir diversas propriedades para o tecido conjuntivo propriamente dito. Vai ter, uma das propriedades vai ser elasticidade, resistência e sustentação, tá? Nos tecidos conjuntivos podem ser encontrados 3 tipos de fibras: fibras colágeno, fibras elásticas e fibras reticulares, tá bom? Então, primeiramente, as fibras colágeno, tá? Que ela vai ser uma proteína constituída por 3 polipeptídeos helicoidais, tá? Helicoidais associados numa tripla hélice. Ó, 1, 2, 3. É uma tripla hélice que vai se juntando todo mundo e vai formar a fibra colágeno, tá? Vai ter como função, pessoal, dar sustentação, resistência e elasticidade aos locais onde elas estão inseridos, tá bom? Como, né, um exemplo onde elas vão estar, vai ter nos tecidos conjuntivos e ósseos, no músculo liso, em tendões e outros locais também. Beleza? Esse daqui são as fibras colágeno, tá? Continuando aqui, pessoal, nós vamos ter também as fibras elásticas, tá bom?
tá aqui ó, em azul, as fibras elásticas. Então olha só, elas vão ser mais finas do que a do colágeno, tá? Então olha só, essa fininha aqui, que eu acredito, né, que tá em preto aqui, é uma fibra elástica, tá? E olha só, a fibra colágeno, essa outra aqui que tá em vermelho, rosa, desculpa gente, eu sempre falo isso, eu sou daltônico, tá? Então é bem difícil identificar as cores, tá? Mas olha só, a gente pode ver aqui, ó, como ela é bem mais grossa do que essa pretinha aqui, né? Então, as fibras elásticas, elas vão ser bem mais finas do que as fibras colágeno, tá? Elas vão ser formadas pela proteína elastina, tá bom? E vai ter a principal função dela, né, vai ser a elasticidade, né? Então, lembrar, fibras elásticas, elasticidade. Então, ó, quando eu faço isso daqui, ó, quando eu faço isso aqui na minha pele, eu puxo a minha pele e solto, né? Eu puxo a minha pele e solto, as minhas fibras elásticas estão funcionando muito bem, né? Que elas estão fazendo voltar para o lugar. Então, uma outra coisa interessante das fibras elásticas também, pessoal, é isso daqui, ó. Quando elas se rompem, tá, pessoal? As fibras elásticas vão originar as estrias na pele, tá? Então, a gente vai ter aqui a fibra elástica normal, tá? Ela tá certinha. E quando acontece esse esticamento, vamos dizer assim, da pele, né? A gente vê isso muito com pessoas mais gordinhas, né? Mas também nem precisa ser gordinha, né? Por exemplo, eu tenho uma estria aqui. É engraçado, eu tenho uma estria no meu joelho, porque eu não sei, né? Mas eu tenho uma aqui. Enfim, então, quando acontece... Quando se estica muito ela acaba o quê? Se rompendo. E nisso que ela se rompe, pessoal, ela vai tentar se juntar de novo. E quando ela tá se juntando aí de novo, fazendo uns remendos aí, esse remendo aqui vai acabar surgindo as estrias, tá bom? No corpo das pessoas. Beleza? Essas são as fibras elásticas. E continuando aqui, pessoal, nós vamos ter as fibras reticulares, tá? As fibras reticulares, pessoal, vão ser as de menor espessura, tá bom? Entre todas as fibras. Ela vai ser formada por uma substância chamada reticulina, tá? Que vai ser composta de colágeno e associados a glicídios, tá bom? As fibras reticulares, elas têm a capacidade de formar redes, entrelaçando-se e ligando o tecido conjuntivo propriamente dito com os tecidos vizinhos, tá? Então, as fibras reticulares vão ter essa função. Vamos nos entrelaçar aqui que a gente vai juntar o tecido conjuntivo com o tecido que está do lado dele, tá bom? Então, vamos lá. Esses são os 3 tipos de fibras que vão aparecer: a colágeno, a elástica e as reticulares, tá bom? Sobre as células, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui também rapidamente. Olha só, nós temos os tipos de células, né, que ocorrem no tecido conjuntivo propriamente dito. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Tecido conjuntivo propriamente dito e os tipos de células que existem nele. Os primeiros tipos que a gente vai ver são os fibroblastos, tá? Os fibroblastos, eles vão ser células alongadas, como a gente pode estar vendo aqui. Vai ter um núcleo grande e ovoide, tá? Tá vendo aqui, ó? Bem ovoide aqui o núcleo dele, beleza, pessoal? E o citoplasma dele vai ter muitas ramificações, tá? Então, olha só, os fibroblastos, eles são muito ativos, sintetizando as proteínas e os polissacarídeos que formam substâncias da matriz extracelular e as fibras, tá? Participam do processo de cicatrização também. Então, pessoal, os fibroblastos, como a gente pode estar vendo aqui, eles são muito ativos, e é por isso que eles têm vários dessas vários desses prolongamentos, né? Na célula, tá bom? Então ele é muito ativo, ele está produzindo proteína, está produzindo fibras, ele está produzindo ali a matriz extracelular também, tá? Mas o que acontece? Quando o fibroblasto ele não está ativo, a gente vai chamar ele de fibrócito,
tá bom? Então eles vão ser menos ramificados, podem ver aqui que não tem quase nenhuma ramificação, e ele vai estar nessa parte inativa, o fibroblasto vai estar inativo nisso daí, tá bom? E como eu falei aqui, eles vão participar do processo de cicatrização. Então, nos processos de cicatrização, os fibrócitos e os fibroblastos, eles vão se dirigir ao local e eles vão começar a sintetizar fibras colágenas, tá? E vai participar ali todo do processo de cicatrização. Sobre o processo de cicatrização, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Quando a gente for falando de sangue também, a gente vai falar sobre a cicatrização mais aprofundadamente, tá? Então fiquem tranquilos. Então tá aqui, ó, a imagem do fibroblasto e do fibrócito, tá? Primeiro tipo celular que existe aqui no tecido conjuntivo propriamente dito. Vamos que vamos. Continuando, nós temos os macrófagos, tá? Eles vão ter como função o ataque e a fagocitose de micro-organismos invasores, tá bom? Então eles vão ser células grandes, irregulares, tá bom? E elas vão ser derivadas lá dos leucócitos, né? Ou dos glóbulos brancos, tá bom? Então, como a gente já viu, eles vão ter essa função. Então, quando eles vão detectar a presença de algum organismo estranho no corpo, os macrófagos eles vão lá, vão rodear esse organismo, essa substância estranha, né? E vão englobar, né, essas substâncias e vão fagocitá-las, destruí-las, tá bom? Então, a gente pode ver aqui, ó, um macrófago, tá bom? E aqui no centro, acho que é verde, né? Acredito que seja verde. Tem bactérias aqui, tá bom, pessoal? Que é o macrófago que está destruindo essas bactérias aí. Beleza? Então vamos que vamos. Continuando aqui, nós temos os plasmócitos, tá? Que vão ser responsáveis pela produção de anticorpos. Tá bem tranquilo, eles vão participar do sistema de defesa do nosso organismo, né? Então a gente vai falar sobre eles mais para frente também, quando a gente vai falando do sangue. Então, olha só, a gente pode ver o núcleo aqui, o citoplasma dessa célula aqui também, beleza? Então, tá aí a imagem. Nós temos também os mastócitos, pessoal, que é interessante, né? Eles vão ser responsáveis pela síntese e pela liberação de duas substâncias importantes para a manutenção da saúde: a heparina e a histamina. Tá? Então a heparina, pessoal, é um anticoagulante bem potente, tá? Que impede a formação de coágulos nos vasos sanguíneos, tá? Então vai ser os mastócitos produzindo a heparina que vai impedir que o sangue, né? Que essa substância vai impedir que o sangue produza, né? Forme coágulos nos vasos sanguíneos e nos capilares também, tá bom? E a histamina, pessoal, que eles também vão produzir, vai ser um antialérgico que vai ser liberado durante as reações alérgicas e inflamatórias, tá? Então, pessoal, vão ser esses carinhas aí que vocês já viram, né? Sobre a reação anafilática, né? Então, quando a pessoa entra em contato com algum alérgeno, né? Que a gente vai chamar isso, com alguma substância que lhe traga alergia, que faça, né, ter alergia, esses mastócitos aqui, pessoal, eles vão entrar em contato com essa substância, tá? E eles vão ser estimulados, pessoal, a liberar grande quantidade desses grânulos aqui, citoplasmáticos, que a gente está vendo aqui. Essas bolinhas são os grânulos, que esses grânulos aqui vão conter a histamina, tá bom? E esses caras vão ser responsáveis para liberar a histamina para ver se esse processo esse processo alérgico, né, pare. Mas o que acontece? Se, por exemplo, pessoal, esses alérgenos, né, eles entrarem em contato diretamente na circulação sanguínea da pessoa, a reação, né, anafilática pode ser tão grande aqui, pode liberar tanta histamina, tantas essas coisas aqui, os mastócitos, que a gente vai acabar chamando ele de choque anafilático, tá bom? Então vão ser esses carinhas aqui que vão ser responsáveis por liberar tanta histamina que a pessoa vai acabar tendo um choque anafilático, tá bom? Então quando uma pessoa, por exemplo, é picada por algum inseto e
ela vai ter alguma reação a isso. Ela é alérgica, ela vai ter alguma reação a isso, tá? Então pode acontecer taquicardia, queda da pressão arterial, inchaço da glote, tá? Pode ter diarreias, vômitos. Então, se isso não for tratado rapidamente, esse choque anafilático, tá? A pessoa pode acabar vindo a óbito, que, por exemplo, vai ter inchaço da glote, então isso pode acabar sufocando a pessoa, tá? Então, ela precisa ir diretamente para um pronto-socorro, né? E para ter injeções de adrenalina, né? Que vai inibir, né? Que vai combater os efeitos da histamina. Beleza, pessoal? Então, esses aqui foram as fibras e as células, tá? Essas aqui foram as fibras e as células do nosso sistema, ou do nosso tecido conjuntivo, tá bom? Presentes no nosso tecido conjuntivo. E para a gente finalizar, bem rapidamente aqui, pessoal, vamos falar dos tipos de tecido conjuntivo propriamente dito, né? Como eu falei com vocês, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e denso. Então, primeiramente, vamos ver aqui o frouxo, né? O frouxo, pessoal, as fibras colágenas elásticas e reticulares se distribuem frouxamente e em quantidades semelhantes. Então, você pode ver aqui, ó, não tem nem muito de um, nem muito do outro, nem pouco de um, nem pouco do outro. Tá sempre ali em quantidades semelhantes, de boa na lagoa, tá bom? E o tecido conjuntivo frouxo, ele é flexível, de consistência delicada e não muito resistente à tração, tá bom? Então, ele vai ser encontrado em todas as partes do corpo, tá? Preenchendo os espaços vazios que não são ocupados por outros tecidos, tá bom? Vamos que vamos. Esse daqui é o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Agora, pessoal, vamos ver o denso, né? Já pra gente terminar o denso e acabou, né? Então, pessoal, o denso, vem comigo aqui. Tem maior quantidade de fibras colágenas em relação aos componentes celulares, tá bom? Então, esse daqui já é diferente. Ele vai ter mais quantidade de fibras colágenas, tá? O tecido denso, propriamente dito denso. Assim, vai ser mais resistente à tração e apresenta-se levemente flexível e com pouca elasticidade. É encontrado na derme, nos ligamentos e nos tendões. Então, a gente pode ver aqui, ó, o ligamento aqui do joelho, o tendão aqui. E a gente pode ver, né? Ele tem uma certa flexibilidade, mas não é tanta. Tanto que acontece o rompimento, né, dos ligamentos. Isso acontece bastante, né, muito com atletas de alta performance, né, principalmente jogadores de futebol, né. Então, eles fazem um movimento que acaba rompendo, é muito maior, né, esse movimento é muito mais brusco do que o ligamento pode suportar, então acaba rompendo, né. Então, pessoal, aqui a gente está vendo um ligamento, tá bom? Como é que ele funciona? Ele tem a sua flexibilidade, e aqui, né, para quem é um pouquinho tão velho quanto eu, né, lembrar aí do Ronaldo, né, aquela lesão fatídica dele, quando ele estava lá partindo para cima do zagueiro, ele ia começar a pedalar e aqui, ó, pimba, rompe bem aqui no joelho dele, ó, vocês podem ver aqui nesse gif, vai lá e pimba, rompeu o joelho dele. Então, pessoal, se a pressão, né, for maior que a capacidade de resistência, tá, os ligamentos vão acabar se rompendo, tá, e eles vão ter sérios riscos de serem danificados, tá bom? Então, o tratamento aí vai incluir sessões de fisioterapia, repouso e, em alguns casos, como é o caso dos jogadores de futebol, né, cirurgia. Eles vão ter que fazer alguma cirurgia ali para que eles possam voltar a ter alta performance, jogar futebol e tudo. Então, é uma lesão bem complicada, né? Bem ruinzinha. Então, tomem cuidado. E para finalizar, pessoal, como a gente falou, o denso ele vai ser dividido em não modelado e modelado, correto? Então, vamos ver aqui o tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado, tá? Então, ó, também denominado tecido conjuntivo denso fibroso, beleza? Tem fibras sem orientação definida, tá? As fibras têm distribuição irregular. Então, é por isso que ele não é o modelado, é porque ele está distribuído de forma irregular. Então, olha só, a gente está vendo aqui, ó, o corte histológico aqui, ó, camada queratinizada aqui em cima, tá vendo? As células do epitélio, tá vendo?
aqui. Aí a gente vai ter o tecido conjuntivo frouxo. Olha só como a gente pode ver que ele é bem mais tranquilo, bem mais clarinho, né? Não tem tanta coisa nele do que o denso. Olha só o denso. A gente já tá vendo bastante coisa no tecido conjuntivo denso, tá? E ele é um não modelado. Tá tudo meio que irregular. A distribuição tá meio irregular. A gente não tá vendo um padrão nele aqui, tá bom? Então ele vai se encontrar na derme, nas bainhas dos nervos, tá bom, pessoal? Então vai ser encontrado em vários lugares. E pra gente finalizar, tá bom? Nós vamos ter o tecido conjuntivo denso modelado, tá? Então, ó, as fibras colágenas estão arranjadas de forma ordenada, sempre paralelamente ao sentido da tração, bastante resistente, não há abundância de células, sendo constituído quase unicamente por fibras. Então, olha só essa imagenzinha de comparação aqui que eu peguei para vocês. A fonte está aqui, de onde eu tirei. Então, olha só, o não modelado. As fibras tal, tem células também, todas irregulares, né? A gente pode ver. E olha só o modelado, tudo bonitinho, né? Todo mundo certinho, todo mundo um do lado do outro. Parece até soldados entrando em forma, né? Tá tudo ali bonitinho, tá? Então vai ser encontrado nos ligamentos e nos tendões o tecido conjuntivo propriamente dito modelado. Beleza, pessoal? Então, esse daqui foi a nossa aula de tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Na semana que vem a gente vai começar o tecido conjuntivo especial. Então a gente vai ver uns 2 ou 3, não sei, tecidos conjuntivos especiais na semana que vem, tá? Então, terça e sexta, lembrando aí, pessoal, terça e sexta às 5 horas, eu tô dando aula aqui na Twitch. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Quero agradecê-los imensamente por estarem aqui comigo, tá, pessoal? Então, deixa eu mudar a tela aqui para me despedir de vocês. Queridos, muito obrigado mesmo a todos vocês que estiveram aí hoje, que me presentearam, né, nesse dia do professor. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aí comigo, me prestigiando com a presença de vocês. Muito obrigado mesmo, tá, pessoal? De coração. Vocês não têm ideia como vocês me fazem feliz, tá? Então, quero agradecer a todos. Não deixem de estudar. Siga aí !Discord, tá bom? Para entrar lá no grupo, tirar dúvidas comigo. Segue as redes sociais, o Instagram, o YouTube também, o Twitter também. Me sigam, me ajudem nessa jornada. Se você conhece alguém que está precisando de reforço de biologia e tal, traz ele para cá pra gente conversar, para ele tirar dúvidas comigo. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a todos vocês. Tenham uma excelente sexta-feira, né? Final de sexta-feira. Muito obrigado a todos vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Bom descanso, bons estudos e até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.